Oi, pessoal. Então, hoje eu vou estar falando para vocês sobre as propostas didáticas e pedagógicas da educação física. Lembrando que essas propostas, ela partiu da ideia de modificação desse cenário da educação física, né, objetivando pensar em novas formas de ensinar a educação física, diferente desse formato linear, homogêneo, em que são tratadas as crianças, adolescentes. Lembrando que todo o contexto em que realizamos as atividades, sabemos que existem diversos corpos, pessoas diferentes, com habilidade, com um desenvolvimento motor diferenciado, habilidade motora também, cognitivo, alunos de faixa etária diferente, em que apresenta suas diversidades, suas diferenças, e que tratar todos de forma igual é um pouco complicado e problemático, já que não atende às necessidades, muitas vezes, daqueles alunos que estão em situação diferenciada e que não vão atingir, né, uma formação integral, como se pensa dentro do contexto educacional. Então, pensando em mudar essas propostas, né, desse contexto educacional, mudando, né, lembrando que a educação física era tratada, sempre foi tratada, desde 1930 para cá, a partir dos métodos ginásticos, métodos francês, alemão, sueco. E aqui eu trago alguns vídeos para que vocês tenham conhecimento, depois vocês vão acessar aqui para que vocês tenham conhecimento sobre como como era realizado os ensinos de educação física, né? De forma padronizada, em que todos, né, faziam o mesmo movimento, vestiam a mesma roupa, eram pessoas de perfis linear, em que a gente sabe que o único interesse era a perspectiva da higienização, da eugenia e de servir a pátria, lembrando também que, numa perspectiva esportiva, em que a gente pudesse também estar formando atletas. Então, mais imagens para vocês conhecerem, né, e lembrar como isso era feito antigamente, nas aulas de educação física, sempre trazendo esses modelos europeus para o contexto da educação física brasileira e pensando nessas mudanças, né, que motivos chegou-se a ter essas mudanças, foi pensando nessa modificação desse modelo educacional linear, homogêneo, e que muitas vezes não atendia as pessoas que estavam naquele contexto, as crianças, né, sabendo que o Brasil é um país em que tem uma diversidade de corpos, diversidade de pessoas, diversidade de raças, o que, muitas vezes, no contexto escolar, a gente se depara com crianças e adolescentes de diversas culturas, né, com suas diversidades. Lembrando que, sempre pensando-se no planejamento da educação física, essa preocupação começou muito no contexto escolar, por a gente saber que, dentro do contexto escolar, há um número muito grande de crianças, principalmente dentro de uma sala, em média, 20 a 40 crianças, então é um trabalho que visa atender a todas elas, formar todos esses indivíduos numa perspectiva de formação integral. Então, o modelo europeu, que trazia essa linearidade, essa homogeneização, essa mecânica em que todos tinham que fazer tudo igual, não atendia a nossa realidade brasileira. Então, a modificação vem também para atender esses novos tempos educacionais, atender essas novas necessidades que o contexto brasileiro exigia. Assim como também pensar na educação física como uma área em que trazia essa importância para o contexto social, cultural, pensar na educação física também como uma área em que transmite, né, determinada informação, saber, e que ela tem sim sua valorização dentro do contexto social, mudando esse cenário em que ser uma área exclusivamente prática, né, trazendo a educação física para um contexto mais conceitual, em que pudesse se estar trabalhando nessa perspectiva mais compreensível dos movimentos. E aí, pensando nisso, né, alguns autores pensaram em diversas formas de abordar a educação física, abordar de forma pedagógica, educacional. Então, temos aqui as abordagens desenvolvimentista, construtivista, interacionista, crítico-superadora, sistêmica, psicomotricidade,
crítica emancipatória, cultural, jogos cooperativos, saúde renovada e parâmetros curriculares nacionais. Então, nesse momento, eu vou estar trazendo aqui para vocês a abordagem pedagógica desenvolvimentista e que tem como área prioritária a área do desenvolvimento motor e aprendizagem motora, que tem como autor, né, de diversos trabalhos, e esse livro aqui, Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, esse professor conhecido como Gotânigo, né, em 1997, 1988 e 1999, ele desenvolveu alguns trabalhos nessa perspectiva a partir dessa abordagem. O que é que essa abordagem tem? Né? Ela tem como base as propostas do Gallagher, do Kahneman, em que trabalha nessa perspectiva da aprendizagem do movimento e aprendizagem através do movimento, como vem descrito aqui. Então, privilegia a aprendizagem do movimento, embora as outras ocorram, outras aprendizagens em decorrência da prática das habilidades motoras, né? Então, lembrando que era para proporcionar aos alunos condições para o seu comportamento motor, seja desenvolvido através da interação entre o aumento da diversificação e a complexidade do movimento. O principal objetivo dessa abordagem é oferecer experiências de movimentos adequados ao nível de crescimento e desenvolvimento desses praticantes, né? Uma das limitações que foi muito falada é que o autor, no seu trabalho, não discute nem apresenta as influências dos contextos socioculturais que estão por trás das aquisições das habilidades motoras, ou seja, ele trazia essa perspectiva do desenvolvimento motor extremamente pertinente e, contudo, não dava foco e não visava o processo, o contexto social e cultural dos alunos, dos seus praticantes, né, deixando um pouco de lado, muitas vezes, elementos importantes que o aluno trazia da sua realidade. A abordagem construtivista interacionista tem como colaborador o professor João Batista Freire. Ele tem uma obra, né, conhecida como a Educação de Corpo Inteiro, né, que foi publicada em 1989. Né? O autor, ele é muito claro quando ele diz: no construtivismo, a intenção é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, numa relação que extrapola o simples exercício de ensinar e aprender. Conhecer é sempre uma ação que implica em esquema de assimilação e acomodação, num processo constante de reorganização. Então, o que é que o autor quer dizer com isso? Que o conhecimento, a sua construção, do saber do indivíduo, ela parte a partir da interação do sujeito com o mundo. O mundo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, em relação com esse contexto em que esse indivíduo está envolvido. Então, o professor, ele tem como foco, né, trabalhar os jogos e brincadeiras que envolvem essa vida desse aluno, né, pensando sempre nos jogos de regras, rodas cantadas e outras atividades que compõem o universo cultural do aluno. Então, o professor tem como foco a perspectiva cultural, né, de trabalhar valorizando sempre as experiências e a cultura desse aluno. Lembrando que o aluno, ele constrói seu conhecimento a partir da interação com o meio, resolvendo problemas. A abordagem pedagógica crítico-superadora surgiu em 1992, a partir da obra Metodologia do Ensino da Educação Física, que é uma obra que foi feita e construída a partir de diversos autores, conhecido mais como coletivo de autores. A primeira edição, ela foi lançada em 1992, a segunda edição em 2012, né? Bastante tempo depois, os autores resolveram republicar, né, uma nova edição com informações referentes ao que foi publicado anteriormente. Nessa abordagem, entende-se conhecimento é elemento de mediação, né, entre o aluno e seu aprender, no sentido de construir, demonstrar, de compreender e de explicar para poder intervir a realidade social complexa que vive. Então, todo o conhecimento que o indivíduo adquire é fonte, né, e é poder desse indivíduo para pensar, né, a partir do conhecimento que ele tem sobre determinada informação, ele possa, né, intervir na sua realidade social em que vive, ok?
Então, é uma abordagem que tem tendência educacional progressista crítica, ou seja, de progressão, sempre numa perspectiva crítica, criticando a educação física que era ministrada como antigamente, no modelo linear, acrítico, ou seja, sem um pensamento do que se estava sendo realizado, do que estava sendo feito, apenas sendo realizado, fazendo por fazer. Uma informação muito importante dessa obra é que ela divide, né, por estar sempre tendo como foco o contexto escolar, ela divide a sua estruturação, né, por ciclos. Então, crianças do primeiro ao terceiro ano, elas são crianças, pensando na sua perspectiva maturacional, de desenvolvimento, em que elas estão identificando os dados da realidade. No segundo ciclo, crianças do quarto ao sexto ano são crianças e adolescentes que estão sistematizando os conhecimentos, ou seja, elas já não identificam apenas os dados da realidade, mas elas sistematizam, ela organiza essas informações. Crianças e adolescentes de 7 ao 9º ano, eles fazem um processo de aplicação dessas informações sistematizadas. Então, tem um processo de identificação, iniciação à sistematização, ou seja, organização desses conhecimentos da realidade, e em seguida, de 7 ao 9º ano, os indivíduos eles já podem aplicar esses conhecimentos que eles adquiriram, que eles organizaram, ou seja, que eles têm conhecimento e eles podem fazer um processo de intervenção. E no quarto ciclo, que é o ensino médio, temos o aprofundamento dessa organização, ou seja, o que o indivíduo sabe sobre, ele conheceu, né, sobre o jogo, né, ele faz o processo de organização, compreensão do que seja jogo, em seguida ele pode criar jogos, pensando no que já foi aprendido dentro e fora da escola, e no quarto ciclo ele pode ampliar esse aprofundamento, conhecer outros jogos mais complexos, mais especializados. Então, finalizando essa abordagem, a próxima abordagem as próximas abordagens vou estar falando com vocês e a gente fica por aqui.